Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que estejam bem. Hoje iremos analisar como podemos incorporar unidades de tempo no PIC18F. Veremos como o ciclo de relógio, ou clock, opera para a execução das instruções e como podemos calcular quanto tempo cada instrução necessita para ser executada. Com isto em mente, podemos construir rotinas simples que nos permitem tomar tempo para determinadas tarefas. Bom, novamente temos aqui alguns links relevantes e o material disponível nesta aula. A contagem de tempo dentro de sistemas microcontrolados é extremamente utilizada e importante, uma vez que o sistema é digital e preciso, já que o nível de precisão vai depender muito do oscilador. Se você tem um oscilador preciso, você tem basicamente um aumento da precisão no seu sistema. O tempo pode ser facilmente mensurado, facilitando o gerenciamento de eventos, a frequência de funcionamento de determinadas tarefas e muito mais. O tempo dentro do PIC pode ser medido de três maneiras: contando os ciclos de máquina por meio de loopings, contando os ciclos de máquina por intermédio do contador timer 0, TMR0, timer 1 ou TMR1, ou timer 2, que é o TMR2. E outra forma é contando os pulsos externos por meio de uma entrada T0 CKI e do timer 0, ou mesmo da entrada T1 CKI e do timer 1. As duas primeiras técnicas são mais utilizadas e dependem diretamente da frequência de trabalho do oscilador do sistema. A terceira, por sua vez, depende exclusivamente de um sinal externo e pode ser facilmente utilizada para contar o tempo com base nos 60 Hz que nós temos disponíveis na rede elétrica. Nós iremos explorar nesta apresentação o contador de ciclos de máquina por meio de loops ou por meio de laços. A ideia aqui é criar contadores dentro de outros contadores para contar a quantidade certa de ciclos de máquina e, consequentemente, o tempo. O segredo é calcular corretamente a quantidade de ciclos utilizados para cada looping ou para cada laço. Para isso, lembre-se de que as instruções que geram os desvios, tais como goTo, call, BTFSS, BTFSC, DECFSZ e INCFSZ, podem utilizar dois ciclos e não um. Mais à frente nós iremos citar alguns exemplos de algumas instruções que usam um ciclo, dois ciclos ou três ciclos, como a gente está colocando aqui, tá bom? Aqui temos o exemplo de uma rotina que concebe um atraso, ou delay, por meio de contador de decremento. Neste exemplo, temos um registrador temporário que armazena o valor inicial e este é decrementado até que chegue a zero, finalizando a execução da rotina. Aqui temos o exemplo de uma rotina que concebe um atraso, ou delay, por meio de contador de decremento, como nós podemos ver aqui, né? Então, é feita uma chamada para esse conjunto de instrução, tá? Eu posso fazer um call delay 1ms, tá? E da onde o meu programa estiver executando, vai ser feito o salto para cá, e aí vai ser iniciado o processo de carga, né? Aqui desse meu registrador chamado temp CNTR1, CNTR1 aqui, né? E ele vai ser inicializado com o número 250, tá? Então, nesse exemplo, esse registrador temporário irá armazenar o valor inicial 250. Esse número ele vai ser decrementado até que chegue a zero, finalizando a execução da rotina. Então, quando ele passar aqui para a linha 65, que é esse meu DL_1ms, ele vai executar uma instrução NOP, no operation, vai tomar exatamente um ciclo de máquina, e aí vai ser feito o decremento com recarga do meu valor, né, ó. Vai ser feito o decremento e esse decremento vai retornar para o meu registrador F, e aí vai ser feito o skip if 0, né? Então ele salta se esse meu valor aqui resultar em 0, né? O salto seria feito para o return se esse valor resultar em 0. Como ele não resulta em 0, por exemplo, no primeiro decremento vai resultar em 249, vai ser executado aqui o goTo DL1ms, né? Que ele volta para cá, executa um NOP e volta a ser feito o decremento, tá? Então, cada instruçãozinha dessa aqui, por exemplo, essa NOP, ela pode tomar um ciclo de máquina. Porém, a gente vai ver que essa DECFSZ ela pode tomar 1, 2 ou até mesmo 3 ciclos de máquina, tá? Então, aqui é importante a gente ter uma noção da execução dessa instrução, certo? Aqui embaixo, no MPLAB, a gente pode visualizar quantas instruções foram executadas e quanto tempo essa rotina necessitou para que ela seja realizada, ok? Bom, então aqui eu já estou tirando um print aqui da tela, né, lá do meu MPLAB, e após essa execução desse número de instruções aqui, desse meu número de decrementos, tá? Quando a gente olha no meu stopwatch, para o meu cristal de 4 MHz, certo? Foram tomados 1002
instruções, ou 1002 ciclos de instrução, tá? Que resultou em 1,002 milissegundos de tempo total entre o início, chegar aqui na linha 63, tá? Na instrução posicionada na linha 63, e chegar aqui ao fim para o meu retorno, tá bom? Cada sequência do relógio, clock do PIC18F, e o fluxo de execução de instruções ele vai ser visualizado aqui na minha figurinha, tá? Então, para que nós possamos compreender melhor como cada instrução necessita de tempo para executar, vamos ver como é que é feito esse processo, tá? Então, a gente viu que para a execução do move LW vai ser necessário um determinado tempo. Para a execução do move WF vai ser necessário um certo tempo, e assim por diante. Cada instrução ele apresenta uma necessidade de tempo para ser executada. Bom, então cada sequência de instrução ela vai necessitar de 4 pulsos de clock, ou 4 pulsos do relógio. Tá? Então, como a gente vê aqui, ó, a gente tem uma sequência sobe, né, ó, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Então isso aqui é o que a gente chama de sequência de pulso de clock. Então precisou de 4 sequências de desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Tá? 4 transições. Então a frequência do clock ela vai ser uma, ok? E você vai ter a frequência de ciclos de instrução, porque uma instrução, tá, como a gente vê aqui embaixo, ó, ela necessita de 4 ciclos de clock, 4 ciclos do relógio para que ela seja executada, além de, ao mesmo tempo, já pegar a próxima instrução, tá? Então veja aqui, ó, que ele, ao mesmo tempo que está executando a instrução anterior, ele já está carregando a instrução próxima a ser executada. Tá? Então, 4 ciclos de clock à frente, você vai executar a instrução que foi carregada previamente e já carrega a próxima instrução a ser executada. Okay? Então, o que a gente está vendo aqui são os ciclos necessários de clock, o meu contador de programa, tá? O meu program counter, e à medida que você vai executando, esse program counter ele vai sendo incrementado de 2 a 2. Ok? Então essa sequência de 4 subidas de clock, ela irá compor um ciclo básico de execução da instrução atual, pré-carregamento da próxima instrução. Assim, cada instrução para ser devidamente executada necessita que a frequência do clock seja dividida por 4, como veremos na sequência. Veja aqui na tabela, tá, a listagem de algumas instruções do PIC18F. Nessa coluna Cycles, aqui, ó, é observado o número de ciclos que cada instrução necessita para execução. Por exemplo, um ADDWF só precisa de um único ciclo de instrução. Porém, uma CPF-SEC ela pode ter 1, 2 ou 3 ciclos de instrução. Tá? Já, por exemplo, aqui a minha instrução MOVEFF, ela obrigatoriamente necessitará de 2 ciclos de instrução para ser devidamente executada. Bom, tendo isso em mente, nós podemos equacionar e determinar quanto tempo cada instrução necessita para ser executada com base no tipo de oscilador que o PIC18F apresenta. Aqui tem um exemplo matemático, tá? Que a gente faz passo a passo o cálculo da necessidade de tempo de execução de instrução. Vamos lá. Então, aqui eu estou com um clock, um relógio de 4 MHz. A minha frequência do ciclo vai ser a frequência do clock dividido por 4. Ou seja, cada instrução vai ter uma execução a cada 1 MHz, tá? Do início ao fim da execução da instrução. Ou 10 a sexta Hz. Se eu quiser determinar o meu tempo de execução da instrução, basta eu pegar o inverso, né, 1 dividido pela frequência do ciclo, que nesse meu exemplo dá 10 a menos 6 segundos, né, ou 1 microsegundo. Então, para aquela minha rotina apresentada anteriormente, eu necessitei de 1002 instruções, ou seja, 1002 vezes o meu período da instrução, ou seja, 1,002 milissegundos, como nós vimos aqui, né? Beleza. Bom, se eu mudar o clock, é claro que eu vou ter um processador que pode rodar instruções até, por exemplo, 20 MHz, tá? Mudei aqui o meu clock para 20 MHz. Nesse meu caso, eu vou ter uma frequência de ciclo sendo 4 MHz, ou uma execução de instrução sendo 1 dividido pela minha frequência de ciclo. Se eu fizer essa divisão aqui pelo meu 1 dividido por 4 vezes 10 elevado a sexta, eu vou obter esse meu resultado, né? Ou seja, 0,25 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Ou 250 nanosegundos. Então, se eu pegar aquela mesma rotina e trocar meu relógio, meu clock, meu cristal,
para que seja executado agora em 20 MHz, aquela minha rotina que toma 1002 ciclos de instrução vai executar em 0,2505 milissegundos. Legal, né? Bom, então uma vez que podemos determinar o tempo e construir rotinas com o tempo calculado, podemos desenvolver algumas aplicações interessantes. Vamos supor que uma determinada aplicação necessite produzir bips com frequência especificada, como por exemplo um piano ou uma pequena e breve música. Necessitamos saber a frequência da nota musical para podermos determinar o tempo. Então aqui você pode, por exemplo, construir diversos delays para criar um programa que emita algumas notas musicais. Então aqui eu tenho uma tabelinha que eu tirei da internet, certo? Que eu tenho aqui diversas notas musicais, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, assim por diante. Primeira oitava, segunda oitava e assim por diante. E aí eu tenho a minha tabelazinha de frequências, tá, para a quarta oitava dessas diversas notas musicais. Então se eu tenho a frequência da nota musical, eu posso muito bem calcular o tempo, né? Ora, eu sei a frequência, sei o tempo, posso saber o número de instruções necessários para que ele execute aquela minha nota musical. Legal, né? Então, vamos analisar aqui o número de ciclos necessários para a obtenção da nota Fá na quarta oitava, certo? Então, a gente viu que a gente pode construir rotinas que fiquem ciclando um determinado pino, vindo de 0 e indo para 1, né? Depois voltando a 0 e indo a 1. Então, nós podemos fazer essa pulsação em uma determinada saída do PIC 18F, essa transição 0, 1, 0, 1 e assim por diante, como apresentado nessa figura. Então nós podemos especificar o tempo em que ele vai passar em 0 e o tempo que ele vai passar em 1 para produzir um determinado tom. Vai emular o efeito de uma senoide, né, uma onda senoidal, respectivamente, uma aproximação senoidal. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, se eu utilizar um relógio, um clock de 4 MHz, onde eu sei que o meu ciclo de instrução é de 1 MHz, eu consultei a minha tabela e sei que a minha nota Fá é de 352,4 Hz. Então, se eu dividir, olha só como é interessante aqui, ó, se eu dividir a minha frequência do ciclo da instrução pela minha frequência da nota, certo? Ou, nesse meu exemplo, a frequência do ciclo da instrução pela frequência do Fá, eu sei que o total de ciclos necessário para ocorrer uma descida e para 0 e voltar a ocorrer uma outra descida para voltar a ser 0 serão aproximadamente 2.837,68 ciclos. Ou seja, se eu tornar esse número aqui simétrico, ou dividi-lo por 2, o número de ciclos em 0 igual ao número de ciclos em 1 vai ser aproximadamente 1.428 ciclos. Então aqui eu tenho a listagem que permite construir esse delay necessário para a nota Fá, baseado no número de ciclos 1428, certo? Para a parte 0 e para a parte 1. Então, bem aqui, ó, essa minha instrução, essa minha subrotinazinha aqui, delay nota Fá, ocorrendo um return, ela toma aproximadamente 1428 ciclos. Então, bem aqui, ó, eu tenho um exemplo de código, meu loop, fazendo uma chamada, um call da minha delay nota Fá, fazendo aqui um BTG, que é um bit toggle, onde existe a transição, né, essa inversão do 1 para 0 ou do 0 para 1 de um pino específico. E a execução dele aqui, ó, como a gente pode ver aqui no meu stopwatch, né, no meu cronômetro, toma aproximadamente 1431 ciclos. É um número bem próximo aqui do meu 1428, certo? Que aí, meu número aqui em tempo, em milissegundos, dá 1.431 milissegundos. Então, com essa rotinazinha aqui bem simples, com a temporização adequada, é possível a gente vir fazer um pequeno tom de uma nota musical, certo? Então, a gente pode ir lá no nosso MPLAB e ver esse efeito. Tá? Então, vamos aqui no MPLAB. Já está aqui aberta a tela, já está aqui meu cronômetro, certo? Vamos compilar aqui o código. Compilou legal. Então, go to meu prog, call para fazer a inicialização do PIC18F e vou fazer aqui a limpeza do meu temporizador CNTR1, certo? Então, observa aqui que o meu cronômetro está o tempo todo dizendo, ó, número de ciclos e o tempo total transcorrido para cada execução. Então, a clearF tomou um único ciclo, né, de instrução.
Aí vamos ver aqui, ó, delay nota far. Eu vou limpar, eu vou fazer a limpeza aqui do meu cronômetro, tá? 0, beleza? Aí vamos ver quanto tempo a delay nota far executa. 1428 ciclos, certo? Ou 1.428 milissegundos. Vai ocorrer o BTG, e aí a gente teria a transição do meu pino, certo? Bom, aqui eu tenho um outro conjunto de rotinas que faz atraso, tá? Delay. Só que esse outro conjunto de rotinas aqui, eu carrego o meu registrador W com um número. E aí faço a chamada do delay específico, tá? Isso daí a gente vai ver na apresentação, tá bom? Bom, uma vez que eu quero produzir a minha nota musical, eu venho aqui e faço go to meu loop. Aqui é uma outra parte que a gente vai ver daqui a pouco. Então vou compilar aqui novamente. E aí vou colocar aqui um breakpoint aqui no meu BTG, só para ver de quanto em quanto tempo ocorre essa transição do pino. Então vou zerar aqui e vou apertar a execução normal. 1431 ciclos. Então se o aluno quiser vir acompanhar onde é que está ocorrendo essas instruções, ele pode vir aqui debugger, stopwatch aqui, e ele vai ter acesso ao meu relógio, meu cronômetro. Legal, né? Bom, uma vez que nós podemos criar rotinas de tempo com valor fixo, no meu caso aqui, essa delay 1 milissegundo aqui que eu trabalhei com valor fixo, eu posso muito bem carregar um registrador, por exemplo, um outro valor temporário, tá? Um registrador temporário CNTR2 aqui, com um número que pode vir de um programa, certo? Uma outra rotina, e que vai transferir esse ponto de inicialização para fazer esse delay apropriado, né? Se eu sei que essa rotina aqui, essa sub-rotina aqui toma aproximadamente 1 milissegundo, então quando eu fizer aqui o uso de um segundo contador aqui de decremento, eu vou poder ter um tempo maior de atraso, um tempo maior de espera, certo? Nesse meu caso aqui, essa delay MMS aqui, M maiúsculo, MS minúsculo, ela se aproveita do fato que esse meu clock delay 1 milissegundo, ele vai tomar aproximadamente 1 milissegundo, certo? Então, em teoria, se eu carregar aqui 20 no meu registrador W, fizer um call para essa delay MMS aqui, essa rotina aqui, em teoria, vai tomar 20 milissegundos, tá bom? Porém, veja que a minha instrução DECFSZ e esse meu GoTo aqui, eles tomam mais ciclos. E esses aí não foram contabilizados aqui no meu cálculo do delay. Então, esse tipo de subrotina aqui, ele vai tomar mais tempo do que o especificado. Bom, vamos olhar aqui agora a execução da minha chamada do delay MMS para a gente observar essa questão que eu havia colocado, da contagem do número de instruções, tá? Bom, então eu vou aqui comentar o GoTo meu loop, compilar novamente, e aí vamos executar, né? Passo a passo. Bom, aqui eu vou zerar o meu stopwatch, né? Meu cronômetro. Aqui ele vai transferir 10 para o meu work, né? Para o meu registrador de trabalho, meu WREG. Bom, uma instrução, depois do call, veja aqui que ele tomou 16.15 milissegundos, certo? 16.15 milissegundos. Então, se você quiser melhorar a precisão, você vai ter que trabalhar um pouco mais no número de instruções que devem ser executadas, tá? Então, para isso, eu construí aqui uma outra rotina, certo? Que é a delay MMS, que aprimora isso daí. Ao invés dela fazer um call como é a delay MMS, certo? Aqui eu juntei esses dois conceitos, certo? Em um único laço, tá? Em um único blocão aqui com um único return, ok? E aí o que ela faz? Ela vai fazer a mesma ideia. Vai pegar o W que é transferido através do move LW inicialmente, e aí vai transferir para um temporário CNTR2, certo? E aí ele vai decrementar esse temporário CNTR2 até chegar em 0 e terminar a rotina aqui no final. Mas isso ele faz primeiramente o decremento do tempo CNTR1, que é inicialmente carregado com 124. Eu vou fazer só uma única execução dessa minha delay MMS aqui, que aprimora
essa questão de tempo. Só para a gente ver novamente. Aqui eu estou carregando o valor de 30, né, para o WREG e eu quero que ela tome aproximadamente 30 milissegundos. Então aqui eu vou zerar novamente. Veja aqui que essa minha call delay MMS tomou 30.005 milissegundos. Tá? Então foi um aprimoramento considerável com relação a essa minha primeira instrução aqui, essa minha primeira rotina, essa delay MMS aqui. Então vamos ver aqui mais uma vez a execução dela. Eu vou colocar aqui um ponto de parada e aí vamos ver o passo a passo. Então vou zerar aqui. Feito o primeiro call, ele vai transferir para esse meu temp CNTR2 aqui, ó, o meu valor de 30. Então tá aqui, ó, esse é meu temp CNTR2 aqui. E aí vai transferir 124 para o temp CNTR1. Tá aqui, ó, 7C é a representação de 124. E aí dois NOPs são executados e vai ocorrer o decremento do tempo CNTR1, 7B, 7A. E veja aqui o número de ciclos que são necessários e o tempo necessário para a execução. Tá? Então, para que ocorra o próximo decremento do tempo CNTR2, ó, vamos colocar aqui um ponto de parada, um breakpoint, play. Foram transcorridos 625 microsegundos, ou seja, 625 microsegundos para o 124 chegar em zero. Tá? E aí vai ser feito o decremento aqui do 30, foi para 2F, go to DL1. E aí ele repete esse mesmo feito. Tá bom? Então, essa rotina aqui ela vai trazer um aprimoramento considerável com relação à precisão de tempo necessária. Bacana, né? Então é exatamente isso aqui que eu estou lhes apresentando. Tá? A rotina clássica, certo? Que você faz o call, e a rotina aprimorada correspondentemente. Tá bom? Então, bem aqui eu mostrando esses mesmos resultados que eu lhes apresentei há pouco. Bom, então como projeto interessante que nós podemos agora desenvolver com essas rotinas que a gente concebeu, por exemplo, aqui eu estou trazendo uma aplicação, certo? Que é um contador binário com botões. Nesse momento aqui ele vai basicamente só piscar, certo? Nessa primeira aplicação aqui. Mais à frente a gente vai fazer algo mais sofisticado. Mas a ideia aqui é que esse meu primeiro botão aqui associado ao RA0 e esse meu outro botão aqui associado ao RA1, ele possa incrementar e este aqui possa decrementar o tempo necessário das piscadas aqui no meu bar graph, tá? Esse meu conjunto aqui de LEDs, certo? Então eu posso fazer esse incremento de tempo, fazer esse decremento de tempo com unidades que eu posso muito bem modificar. Por exemplo, eu não quero que ele incremente só de 1 em 1, eu quero que ele incremente de 2 em 2 ou de 5 em 5, tá? E faço o mesmo com o decremento. Então, para isso, a gente tem aqui uma rotina similar ao que eu estou colocando lá, né? A gente tem o meu prog, a inicialização, a limpeza dos contadores. E aí o meu loop aqui, ó, veja que tem o meu loop inicial e o meu loop 1, certo? Então aqui a gente tem diversos contadores que vão fazer esse meu papel. Bom, o contador principal é esse chamado contador aqui, ó, que está dentro do meu loop 1, certo? Ele vai transferir esse valor contador para dentro do W. E a gente viu que a minha rotina delay MMS, né, ele vai pegar aquele valor dentro do W e vai esperar um determinado instante de tempo em milissegundos, certo? Bom, aí é feito um teste se o botão está pressionado, né? Se ele estiver pressionado, ele vai para uma rotina chamada incremento, para incrementar esse meu valor do contador. Se o botão down ou se o botão de decremento estiver pressionado, ele vai para a rotina decremento. Bom, é feito o decremento aqui do meu contador 3, certo? Que é o meu múltiplo aqui contador, para dar exatamente um tempo necessário para ele vir e ocorrer o salto aqui, né? Para setar o WREG. WREG vai conter todo os binários 1, né? Vai ser todo unitário, vai ser em hexaFF, certo? E vai ocorrer a execução dessa instrução ShoreWF no meu DisplayPort aqui, para fazer exatamente o efeito de pisca, né? Uma forma um pouquinho diferente aqui para fazer o efeito de transição binária. E daí ele volta para o GoTo, meu loop, e vai recarregar novamente o múltiplo de temporização do meu TempCNTR3, tá? Então aqui são vários sistemas de temporização combinados. Bom, na rotina de incrementa e decrementa, tá? A gente tem aqui um bloco que faz a verificação se
o meu processo de decrementar números chegou num valor mínimo. Certo? Porque, por exemplo, vamos supor que o meu número 30 ele começa a ser decrementado por um determinado valor de decremento, né? O meu passo de decremento, que é esse meu step, esse meu nomezinho step. E aí, à medida que esse valor vai sendo decrementado, ele vai chegar num valor mínimo, certo? E esse aí você vai ter que comparar se o meu contador chegou no mínimo ou se ainda pode ser decrementado, tá? Então quem faz isso é esse conjunto de instruções aqui. Então, na instrução aqui na linha 7.1, né, ele vai pegar e transferir o meu valor fixo, que é o step. O contador vai ser subtraído do step. Aqui eu estou carregando o mínimo para dentro do W. E aí é feita a comparação, né, do contador com o W. Vai ser feita a verificação do bit de carry, né, do status, para ver se o resultado deu negativo. Então significa dizer se o meu contador menos o mínimo deu um valor negativo. Bom, se o contador for maior do que mínimo, então ele vai para o goTo meu loop, né, ele volta para ser executado, né, esse processo de decremento. Agora, caso contrário, o contador foi menor do que mínimo, tá? Então ele vai transferir o valor mínimo para dentro do contador através dessas instruções aqui. Ele vai carregar o contador com o meu valor mínimo. Vai ser feito um teste novamente se o botão continua pressionado. E se ele continuar pressionado, essa minha instrução goTo cifrão aqui -2, ele força com que ele volte para testar o botão até ele ser liberado. Tá? Ele vai ocorrer o skip if clear aqui para o goTo meu loop para ele continuar o processo de decremento. Processo de execução normal. O incremento é similar. Aqui eu faço a movimentação do meu degrau, né, o meu step, que eu quero que ocorra um incremento. Vou fazer a adição a meu registrador contador aqui, tá? E esse valor vai retornar para ele mesmo. O W vai retornar, vai ser feita a adição do contador mais W, ele vai retornar para a variável contador. Vai ser feita aqui a movimentação desse literal máximo para W. E aqui vai ser feito o uso da comparação, né, usando a subtração. Caso esse resultado dê negativo, significa dizer o seguinte: se foi negativo, então o contador é maior do que o máximo. Se não foi negativo, então o contador ele é menor do que o máximo. Tá? Então, significa dizer que eu ainda consigo incrementar ainda mais esse meu registrador contador aqui. Bom, se o meu contador aqui der maior do que o máximo, tá, eu vou mover o meu máximo para meu registrador contador. Tá? Vou fazer o teste aqui do botão, se ele continua pressionado. Se sim, ele continua testando aqui até o botão ser liberado. Então isso aqui é uma aplicação bem mais sofisticada, certo? Vamos ver aqui ela rodando aqui no MPLAB. Bom, já carreguei aqui ele no MPLAB, certo? Vou compilá-lo mais uma vez. Então vamos ver passo a passo aqui, né? Go to meu prog, call inicialização, limpa o CTR1 e vai transferir aqui para o meu DisplayPort o meu valor inicial aqui chamado display. Então bem aqui eu tenho vários valores que são equivalentes, né? O mínimo vale 10, máximo vale 240, o meu step é 5 e o meu múltiplo é 5 e o meu display é alternado, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0 e assim por diante. Então o meu DisplayPort ele foi definido aqui lá no port D. Ó. Então vai transferir esse meu valor binário aqui para o port D. Então aqui, ó, port D, tá aí ele correspondentemente. Bom, e aqui começa o meu código, né, meu loop principal. Vou transferir o múltiplo para o tempo CTR3. O tempo CTR3 está aqui. E aí vou transferir o contador para o meu WREG. Tá? Bom, vamos ver aqui o WREG. Bom, está zerado, né? Então, call delay MMS. Uma rotinazinha rápida. Vamos ver aqui. Debugger. Stopwatch. Só para a gente acompanhar um pouquinho de tempo, né? Bom, vai testar o botão. Vai testar o botão de up. Não está pressionado. Vai testar o botão de down. Não está pressionado. Vai decrementar o tempo CTR3, né? Ó, 4. Vai fazer o mesmo procedimento, né? Ó. O contador está zerado. Você vê aqui, ó, tomou 160 milissegundos, tá? Aí você vê que esse call delay MMS aqui, ó, o WREG, ele está zerado, né? Ó.
Aí você vê que o call delay MMS está tomando bastante tempo, né? Vamos ver o que está acontecendo. Então ele vai transferir aqui, ó, o W para o tempo CNTR2, certo? O W está zerado. E aí ele vai tomar aqui esse tempo CNTR1 aqui, ó, certo? Então bem aqui, ó, o que acontece? Quando ele entrar aqui no tempo CNTR2, ele vai decrementar FF, ó. Então o que era 0 virou agora FF. E aí ele vai começar a decrementar a partir daí, certo? A partir de FF ou 255. Então vou executar aqui novamente. Aí, ó, FE, FD, FC, FB e assim por diante. Então o fato de eu ter colocado 0 e ter feito a chamada do delay MMS, tá? Forçou a execução com mais tempo, tá? Com uma execução de mais demanda de tempo. Então eu poderia muito bem atribuir um valor inicial aqui para o meu contador. Aqui não foi inicializado, mas aí eu posso muito bem utilizar meu botão up e meu botão de down para atribuir o valor do contador. É o que a gente vai fazer agora, né? Então eu vou tirar aqui o breakpoint, rodar aqui o meu código, dar um stop. Vou botar um breakpoint para ele voltar aqui para o meu laço inicial. Pronto, voltou. Então vou zerar aqui. Bom, então para a gente pressionar um botão aqui, né, o botão de up, vamos fazer o seguinte, vamos ver de quanto em quanto tempo ocorre aqui o meu short WF para a gente ver a porta mudando de estado, né? Então vamos voltar aqui para o meu port D. Aqui o port D, né? Executar. Pronto, está aqui carregado, certo? Então tomou 800 milissegundos para ele vir para cá. Para voltar para cá de novo, vou zerar. Tomou 800 milissegundos. Então a cada 800 milissegundos, veja que ele fica alternando aqui, certo? Bacana, né? Bom, aí vamos supor que você veio e quer apertar o botão up. Então aqui a gente vai ter que vir, debugger, estímulos, new workbook. E aí meu botão up, ele está associado aqui ao meu port A0, certo? Então aqui é o meu RA0. Então a ação aqui eu quero fazer um toggle, tá? Vou salvar aqui, save. Sim, 07. Bom, vou continuar aqui executando. Bom, e agora eu vou botar aqui um breakpoint no botão up, para a gente ver ele executando, né? Então, run, vai ser feito o teste. Ó, ele vai fazer o go to incremento, tá? Bom, então deixa aqui quieto. Aí ele vai mover aqui o literal para o meu step, tá? O meu step lá para o W. Vai adicionar o contador. Então vê aqui que o meu contador aqui já mudou para 5, né? Vai testar se está no máximo. O subwf contador, beleza. Go to meu loop. E aí continuou normalmente, certo? Bom, veja agora que contador vai ser agora transferido para o W. Tá? Vamos ver aqui o meu tempo agora que vai tomar, o meu delay MMS. Veja agora que ele só tomou 3 milissegundos, certo? Ele vai testar novamente se o botão está up. Go to incrementa. Então ele vai incrementar agora o contador para 10, né? Ó, ficou aqui 0A. Vai testar se chegou no máximo. Não, go to meu loop. Então eu vou desabilitar aqui o botão, certo? Voltar aqui, visualizar aqui o estímulos. Vou fazer um toggle. Vamos ver agora quanto tempo essa minha nova rotina executa. Então vou tirar aqui. Bom, vou zerar. Veja que agora o display, se tivesse um conjunto de LEDs associados aqui a esse meu port D, ó, ele agora passou a executar a cada 30 milissegundos aproximadamente, né? Ó. 31 milissegundos. Então ele está piscando mais rápido, certo? Legal, né? Ele está fazendo essa mudança aqui de forma mais rápida. Agora vamos supor que eu resolva manter o botão up pressionado. E vamos ver o que vai acontecer a cada conjunto de instruções. Então, window, estímulos,
disparei. Olha, você vê que ele não está entrando, né? Ó. Ele está travado agora aqui no botão up, ó, porque ele continua pressionado. Se eu soltá-lo, opa, aí ó, go to meu loop, e aí ele continua executando normalmente, tá? Vamos ver agora quanto tempo toma aqui para executar o DisplayPort. Está tomando 750 milissegundos, né? Bacana, né, pessoal? Então a ideia por trás desse código é isso, é você ter contadores de tempo variáveis à medida que você necessite, certo? E aí você pode muito bem fazer uma aplicação qualquer com essas ideias, tá? Aqui já tem, por exemplo, ideias de como você reter botão, né? Não deixar que o botão ele continue incrementando ou venha a causar alguma bagunça no seu código e assim por diante. Bom, vamos dar continuidade. Bom, a ideia agora que eu quero que vocês façam para treinar esses conceitos que vocês viram, temos essas 3 atividades bem interessantes. A primeira, bem simples, eu quero que você construa um programa que pisque um LED com 250 milissegundos e utilize as rotinas apresentadas anteriormente. Qualquer uma daquelas rotinas de temporização que você quiser, pode usá-las sem problema. Contanto que o LED ele fique piscando, certo? Ele acenda por 250 milissegundos e apague por 250 milissegundos. Tá? O segundo exercício é a elaboração de uma rotina similar que foi apresentada, no caso a delay MMS, porém esta deverá receber o valor em W. Tá? E neste W, o WREG, deverá conter o número em segundos. E é claro, o delay e o tempo de execução dessa rotina deverá ser em segundos. Você pode testá-lo no MPLAB para garantir a certeza de tempos de execução. Pode ficar aproximado, não precisa ser preciso 1,000 segundo não. Pode ter uma fraçãozinha aí, sem problemas, tá bom? E o terceiro e mais desafiador, eu quero que você elabore um programa que teste 3 botões, PB0, PB1 e PB2. Cada botão pressionado deverá ser atribuído a uma nota musical. Por exemplo, PB0 ao Dó, PB1 ao Ré e PB2 ao Mi para a quarta oitava. E sugestão que eu coloco aqui. Construa um delay para cada nota, como foi apresentado anteriormente. Depois teste o bit respectivo da porta e realize a chamada para o delay respectivo. Certo? Então, é uma sugestão que eu coloco aqui, certo? Para você criar rotinas que possam construir programas e aplicações maiores, tá bom? É mais desafiador, é mais trabalhoso, mas é isso mesmo quando você está aprendendo a programar. Tá bom, pessoal? Bom, com isso eu chego ao fim dessa aula. Eu espero que todos estejam bem. Espero que estejam gostando do material que eu estou lhes apresentando, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí e até a próxima.